notícia importante, ou notícias importantes, são as repercussões da pesquisa divulgada ontem pelo Datafolha, né, confirmando que o ataque a Bolsonaro produziu, pelo menos até agora, e acho pouco provável que produza daqui para frente alguma coisa significativa, produziu pouco impacto, para não dizer nenhum impacto, nos índices do Bolsonaro de intenção de voto. O Bolsonaro estava com 22 pontos, liderando a pesquisa, que já não tem o Lula, né? Com 22 pontos no Datafolha anterior, passou para 24 pontos agora, na primeira pesquisa feita depois do atentado a Jair Bolsonaro pelo Datafolha. Passar de 22 para 24 são 2 pontos a mais ou zero, porque a pesquisa trabalha com uma margem de erro maior do que 2 pontos. Nos demais números, a destacar uma queda muito significativa de Marina Silva, uma queda também muito significativa dos votos brancos, nulos ou de quem não escolheu ninguém. A Marina despencou de 16 para 11, uma queda como essa pode ser uma tendência letal a menos de 4 semanas da eleição. O Ciro Gomes tem um crescimento bastante significativo também de 3 pontos. O Haddad sobe 5 pontos, sai de 4 para 9, o Ciro saiu de 10 para 13 e o Geraldo Alckmin vem mantendo ali uma tendência moderada, porém constante de alta. Está agora pela primeira vez com 2 dígitos na pesquisa, que eu me lembro, é a primeira vez que Geraldo Alckmin chega a 2 dígitos no Datafolha. O curioso também, no segundo turno, todos ganham de Bolsonaro. Todos ganham de Bolsonaro. Empate técnico no segundo turno, ele só tem se enfrentar o Haddad. Mesmo assim, pela primeira vez, o Haddad aparece com 1 ponto à frente dele no segundo turno. Significa que Bolsonaro, que é o personagem do momento, desde a quinta-feira passada, quando ele sofreu aquele atentado, não colheu desse atentado nada de eleitoralmente favorável. E politicamente, me parece que também não. Vejam que ontem os demais candidatos retomaram a política, a comunicação de atacar o Bolsonaro, a questão do radicalismo, da pregação da violência e tal, da exclusão, da divisão. Todos que deram uma atenuada no tom da campanha contra o Bolsonaro nos primeiros momentos depois do ataque da quinta-feira em Juiz de Fora, voltaram a baixar o sarrafo no Bolsonaro em suas propagandas de ontem na televisão. Então, o que aconteceu com a facada? Nada. O tom de ataque a Bolsonaro foi retomado pelas campanhas adversárias e as pesquisas não apresentaram nada de significativo em termos de crescimento da candidatura de Bolsonaro. A ideia da vitimização, que sempre historicamente ajuda homens públicos, especialmente em disputas eleitorais, neste caso não atingiu nada de significativo. Confirmando, vejam que curioso, aquilo que eu falei ontem que eu tinha visto lá em Salvador no fim de semana, naquela plateia com cerca de 500 pessoas, quando eu perguntei se alguém tinha mudado de posição, quer entre os bolsonaristas, que era menos provável que mudassem, quer entre os demais que lá estavam na plateia, que tinham outros candidatos ou nenhum candidato. Dos 500, quase 500 que estavam ali, apenas 2 levantaram os braços dizendo que tinham mudado de posição em função do ataque sofrido por Bolsonaro. Esta pesquisa, chamemos assim, absolutamente não técnica, ela reproduziu-se na pesquisa do Datafolha, portanto, a facada não produziu efeitos políticos. Para concluir a questão da pesquisa, os níveis de rejeição também continuam muito expressivos, especialmente para o próprio Bolsonaro. Ele continua acima de 40% de rejeição, significa que não votam nele de jeito nenhum. Mais de 40%, 43% dos eleitores brasileiros. Ele tinha 42% de rejeição na pesquisa anterior, ou 44%, não me lembro. Significa que também variou na margem de erro, ou seja, está estável a rejeição ao Bolsonaro, está estável a intenção de voto no Bolsonaro, permanece estável o fato nas pesquisas de que ele não ganha no segundo turno de nenhum outro candidato. O Bolsonaro está no segundo turno, mas as ameaças, até mesmo a esta hipótese,
estão em melhor condição hoje na pesquisa de ontem do que estavam na anterior. Todos os, exceto a Marina Silva, todos os demais que podem ambicionar o segundo turno, quer com Bolsonaro ou entre eles, melhoraram a sua posição na campanha. O Bolsonaro está com 22, 23, 21, está estabilizado nesse nível e não muda. Nenhuma facada conseguiu mudar isso. Subiu 2 pontos, né? Margem de erro. Não mudou, né? Então, nada, pode ter sido 2, pode ter sido menos, pode ter sido até um pouquinho mais, mas está no mesmo patamar. Isto hoje, neste retrato de hoje, congelado de hoje, coloca Bolsonaro no segundo turno. Mas é importante perceber que se 2 outras candidaturas mantêm uma tendência de alta, qualquer uma dessas 3 que subiram novamente, Ciro, Alckmin ou Haddad, eu quero saber o seguinte: e se estas candidaturas ascendem ao patamar dos 20 pontos, canibalizando outras ou ganhando votos entre indecisos ou entre quem não tem candidato e tal, que mude de candidato? Há possibilidade no horizonte de que 2 outros candidatos encostem nos 20 e poucos do Bolsonaro, porque afinal de contas o número total é de 100. Se nós tivermos 3 candidatos na faixa de 20, 20 qualquer coisa, nós temos mais 30 pontos, quase 35 pontos para o resto. É perfeitamente factível você imaginar nesta projeção de curvas que haja um encontro de 3 na faixa de votos ou de intenção de votos perto de 20, o que ameaçaria até mesmo a ida do Bolsonaro para o segundo turno. Isso é tudo especulação. Para mim, como esta pesquisa era previsível e confirmou aquela especulação, salvei minha língua da guilhotina quando eu disse ontem que poderia não acontecer absolutamente nada com a candidatura de Bolsonaro em função do atentado. Eu quero dizer que, não sendo a pesquisa para mim o assunto mais importante do dia, o fato mais surpreendente do dia, e nem mesmo a prisão de Beto Richa, muita gente se pergunta por que demoram tanto para prender os tucanos. Enfim, em algum momento isso começará a acontecer. A notícia mais importante de hoje para mim está, já desde ontem nos jornais, nas agências, melhor dizendo, e hoje nos jornais, que é a revelação, a divulgação de um depoimento prestado em junho deste ano pelo ex-ministro Antônio Palocci. O Antônio Palocci foi o homem mais forte da administração Lula no seu período mais glorioso. O Antônio Palocci, até aquele episódio da República de Ouro Preto lá em Brasília, era visto por muita gente... Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, desculpe. Especialmente pelo mercado, como um muito provável candidato à sucessão do próprio Lula. Não seria a Dilma. Como antes do Palocci, também seria o Zé Dirceu, se também não tivesse caído em desgraça. A figura que emergiu do sucesso do governo Lula foi o Antônio Palocci, ou vinha emergindo até aquele episódio que acabou com ele. Aliás, até hoje, aquele caseiro, Francenildo, continua esperando a indenização que lhe é devida pela Caixa Econômica Federal. Mas, enfim, o Palocci foi um homem da mais absoluta intimidade, que gozava da mais absoluta confiança de Lula, que estava, repito, no radar dos próprios petistas e até de não petistas como um provável sucessor de Lula. Não seria a Dilma, seria o Palocci se as coisas caminhassem como previsto. E era um homem fortíssimo na máquina petista, coordenava recursos de campanha, esteve à frente da economia no governo Lula, etc. e tal. Não dá para o Lula, nem para os petistas, dizerem que o Palocci é um desqualificado, é alguém que chegou ontem ali, que não era de origem petista, não. Este cara, a quem os petistas e o próprio Lula devotaram os adjetivos e elogios que devotaram durante anos, disse em junho agora para o Ministério Público Federal, em depoimento, que Lula agiu diretamente, pedindo propinas relacionadas à compra daqueles caças suecos para equipar a nossa Força Aérea Brasileira. Nós temos 2 áudios do depoimento do Palocci que nós separamos aí para vocês verem a clareza com que ele afirma as coisas. Solta o som aí. No governo federal em particular, e junto ao presidente Lula, o pré-sal apareceu como ele chamava até de passaporte para o futuro, como ele chamou, um bilhete premiado, né? Quer dizer, ao final do seu governo ele recebe um senhor bilhete premiado.
E como ele já estava bem avaliado naquela época, o pré-sal se torna quase um motivo de delírio político no ambiente governamental. O presidente Lula começa também a se descuidar da parte legal da sua atuação como presidente e passa a atuar diretamente no pedido de propina. O pré-sal é que marca essa mudança de forma mais significativa. A partir do pré-sal que ele tem uma atuação... Mas vejam, ele afirma o seguinte, que com o pré-sal o Lula já vinha muito bem avaliado na sua administração, e o pré-sal é uma loteria. Eu me lembro do entusiasmo que tomou conta do Brasil, e particularmente do governo, e particularmente do Lula. Agora ninguém segura o Brasil, ninguém segura o Lula e tal. Segundo o Palocci, a partir daquele momento, o Lula entrou numa fase de delírio de poder e passou a tratar diretamente de questões relacionadas à distribuição de grana, propina, vem lá, vai cá. Quem está dizendo isso não é o Tucano, não é o adversário histórico, não, é o Palocci. É o Palocci. Tem outro ponto em que o Palocci fala especificamente dos caças suecos. Ouçam aí. O presidente chegou a assinar um protocolo, um contrato com o presidente francês, Nicolas Sarkozy, no dia 7 de setembro. Uma iniciativa completamente inadequada, porque isso estava sendo conduzido tecnicamente pela área de defesa e foi atropelado por ambos os presidentes, da França e do Brasil, e isso gerou todo tipo de propina. Notem, o Sarkozy acabou não levando esse contrato, tá certo? O Sarkozy tentou fazer ali um movimento com o Lula, ou Lula com o Sarkozy, em benefício dos caças franceses. Quem acabou levando o contrato foram os suecos, da Gripen. De qualquer maneira, diz o Palocci, que ao fazer este movimento, o que estava em torno da operação dos franceses gerou, aspas, todo o tipo de propina. Por que eu estou dizendo isso? Esta revelação surge no momento em que o PT vive os estertores de suas tentativas para salvar a candidatura de Lula, em detrimento da candidatura de Haddad. Porque a candidatura de Haddad, vejam, mesmo na condição que vem se arrastando aí, sem poder assumir sua titularidade, está melhorando nas pesquisas. O que estaria acontecendo com a candidatura do Haddad se ela já estivesse sendo trabalhada por ele como um candidato declarado, pela campanha do PT como um candidato declarado, pela propaganda na televisão como um candidato preparado? O PT continua apostando, botando a cabeça na guilhotina de uma derrota eleitoral, um fracasso retumbante eleitoral, porque está insistindo, e muito provavelmente assim está agindo porque assim quer Lula, em salvar Lula como candidato, quando, na verdade, o PT tem que ampliar suas preocupações para salvar Lula como prisioneiro. Porque, além do processo que resultou na sua condenação, que vem sendo cumprido em Curitiba, o horizonte penal de Lula vem se complicando em função de outras investigações, inquéritos que estão em andamento, com depoimentos dessa contundência. Então, este, para mim, hoje é o fato mais importante, até porque envolve autoridades francesas, segundo o ex-ministro da Fazenda do Brasil. A França talvez abra lá algum tipo de investigação para saber o que há de verdade no que o Palocci declarou.